Olá, estamos aqui para mais um Momulhos em Preto e Branco. E hoje nós voltaremos a falar sobre saúde mental. Estamos pertinho do seminário que acontece, o 4º Seminário de Saúde Mental, falando também sobre relações que adoecem. Então, um tema mais do que atual, necessário, importante a gente ter tudo aberto, os olhos, os ouvidos, atenção máxima para isso. E para conversar, para falar, eu convidei 2 especialistas na área, 2 pessoas que trabalham diariamente com essas questões. O coordenador desse seminário, né, realizado, vamos falar, né, Harley? Vamos falar, Harley aqui ao meu lado, falar quem são os realizadores, né? O Rotary Club Granja Olga, o Rotary Club Leste, o Rotary Club Novas Gerações. Os 3 estão unidos para fazer esse seminário que tem sido primeiro, segundo, terceiro um sucesso e que vai continuar porque a programação é muito boa. Harley, psicanalista, orientador de jovens e mais muita coisa que a gente vai conversar. Conversando, né, minha amiga? Que a gente vai conversar durante o programa. E temos aqui a psicóloga e assistente social, Cláudia Jacob, aqui à minha direita. Cláudia, uma alegria ter você aqui. O Harley já veio, gostamos muito, foi bem bacana a entrevista. E você, primeira vez, mas seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, então, para não perder tempo, porque a gente tem só meia horinha, quero agradecer também 2 pessoas que estão aqui, não estão na tela, mas estão aqui junto com a gente. Hoje tem plateia. Tem plateia, A gente tem a Cláudia, a Krause, o Nelson Lima, que são do Granja Olga e vieram aqui acompanhando a outra Cláudia, a Cláudia Jacob, uma das palestrantes. Bem, hoje nós vivemos tempos de excesso, né? Excesso de informação, de cobrança, de ansiedade, de solidão e comparação. E muitas vezes a gente aprende a cuidar do corpo, da carreira, das nossas obrigações, mas nós deixamos um pouquinho de lado a nossa mente e as nossas emoções. E isso daí acaba se tornando um grande problema. E por isso a gente tem a oportunidade de ouvir os 2 profissionais que atuam nessa área, o Harley e a Cláudia Jacob. E a minha primeira colocação é: por que nós estamos vivendo essa época com tanto caos de ansiedade, depressão, esgotamento emocional? Cláudia, você à vontade. começa. A Cláudia começa. Bem, nós estamos num mundo globalizado, né? Onde tantas informações, tantas culturas se misturaram. O Brasil é um lugar de muitas culturas, de um emaranhamento de cultura. E isso bateu com as culturas de fora, tá? E nunca se teve uma distância tão grande do 0 ano para a melhor idade, que depois a gente vai falar desse termo melhor idade. Vamos. Né? Nós conversamos lá fora sobre melhor idade e eu amei, porque a Cláudia concorda com a minha opinião e aí a gente vai falar sobre isso, mas continuando. Né? Então, esse distanciamento veio piorar, né, as relações. Porque antes você falava assim para um filho, você vai ficar de castigo no quarto. Ele ficava no quarto. Hoje o quarto tem um computador, tem um celular, que tem um mundo, tá? E isso deixa a pessoa solitária, porque ele acaba tendo o mundo dele. E o idoso indo para o mesmo caminho, tendo o mundo dele. Então, essas relações vão ficando cada dia mais distantes se nós não tivermos o alerta, e esse alerta, inclusive, é pela Organização Mundial de Saúde, sim, né? Sim. Que a gente está cada dia mais distante, estando mais perto. A gente está dentro de casa e solitário. E solitário, exatamente. Essa busca gera uma perda de identidade. Quem eu sou? Então, a busca por respostas, essa acessibilidade a informações que muitas vezes são informações que não agregam, né? São informações superficiais. Isso facilita... Essa semana eu me deparei com uma história que a pessoa ela não procurou terapia, ela não procurou profissional, mas ela conversa com o ChatGPT. Que legal. Tá bom. Né? Sim. Então, poxa, eu estou conversando aqui com o ChatGPT, ele me dá umas devolutivas, eu fico refletindo sobre. Mas peraí, não é assim, cara. Tem que caminhar junto. É o que a Cláudia comentou. Eu estou no quarto, mas eu estou conectado. Então, eu busco respostas onde
qualquer resposta vá me E atender. isso daí acaba levando a ansiedade, a depressão, Porque é muito a esse imediato. esgotamento emocional. É muito imediato, é muito rápido as coisas. Não tem aquele aprofundamento, não tem aquela busca, aquela odisseia de buscar se conhecer. É porque, na verdade, quando você está conversando com um profissional... Aliás, vamos falar sobre isso. Quero inverter aqui a ordem. Mas, assim, falar sobre o porquê as pessoas evitam buscar ajuda. O preconceito que tem. Você ir a um psicólogo, você ir a um psicanalista, você ir a um psiquiatra. A razão desse preconceito. Quer falar? Pode começar. Eu começo? Tá. Na minha opinião, é a exposição. Eu consigo me expor numa rede social porque eu me sinto seguro porque eu estou dentro do meu quarto. Ninguém está te vendo. Ninguém me vê. Me lerá. E o que você mostra, e o que você mostra lá, não interessa se é verdade ou não, as pessoas estão tendo, elas estão construindo uma imagem que você passa como você quer. Pseudo-imagem. Né? Não sou eu real ali. Então, na minha opinião, eu evito uma procura profissional porque eu me exponho demais. Eu vou expor o meu passado, vou expor algo que eu tento esconder. Eu não sei. E a autocrítica tem a ver com isso? A autocrítica não é uma crítica das pessoas, assim, pela necessidade que você tem de procurar? Eu acho que mudou um pouquinho isso, né? Eu vejo que no consultório, por exemplo, hoje a maior parte das pessoas que me procuram são homens, tá? E eu não sei se no consultório do Hardy está assim, mas no meu sim. Por quê? O homem está cada dia perdendo mais a identidade dele, tá? Por essa cobrança que a sociedade tem de papéis, e a gente está com papéis muito misturados. E aí sempre chegam, olha, eu nunca fiz, eu estou com medo, tá? Mas o que é um atendimento? Ele é sigiloso, ele está ali para falar o que ele sente, não tem julgamento, tem acolhimento. Ele não precisa falar para os outros, olha, eu estou indo buscar ajuda. Não, ele vai na boa, como quem vai tomar um café. Por ser sigilo, né? Claro. Então, eu tenho pacientes, às vezes, que dizem, olha, eu falei que eu vim no médico, e está tudo certo. E, com o tempo, ele começa até a dizer para os outros, estou indo e está fazendo bem. Então, esse preconceito que existia é por causa dos manicômios, por causa dos hospitais psiquiátricos, quem vai procurar ajuda mental é louco. Não, hoje em dia, quem procura ajuda é quem está se sentindo em sofrimento emocional. Então, você acha que houve melhora? Eu acredito que está havendo melhora, né? Ainda ela é pequena, mas tanto os idosos quanto os homens, que eram as pessoas que mais tinham resistências, começaram com uma pequena abertura de trazer essa experiência. Você falou uma coisa interessante, assim, sobre a questão do homem, né? Do que ele está sentindo. Quando eu era, fazendo um parênteses aqui, quando eu era criança, e a gente fazia, criança, adolescente, ia fazer festa, e você ia calcular a questão de doce. Então, quantos homens tinha? Você não contava os homens. Você contava os homens para o salgado, mas não para os doces, porque as mulheres é que gostavam mais de doce. A partir do momento, quando eu me tornei colunista, né, no final já do tempo lá, eu observava, quando tinha os jantares, a quantidade de homem na mesa de doce. E o doce lembra o quê? O açúcar traz o quê? Então, essa necessidade do homem... E essa não posso dizer, não é inversão de papéis, mas a cobrança do homem. Então, chega a dar pena, porque cobra-se muito dele. Uhum. Aliás, eu falo pena, mas também não muito, porque o homem que quis o homem que quis isso, tornar esse mundo machista desse jeito, chamou tudo para ele, ficou pesado, entendeu? Ficou pesado. E agora ele tem que dividir o espaço, então a coisa é complicada. Mas é muito lindo ver essa mudança, né? Sim, eu acho. O homem se cuidar, sim, né? Também. Né? Também, claro. Mas o preconceito ainda existe. Ele existe. Mas eu acho que está melhorando bastante. O cuidar do sofrimento de alma, do sofrimento da gente, aquela coisinha que está ali e que às vezes poucas sessões você já tem um outro olhar. A hora de você falar, que você conversa, que vai aí a questão da IA. Eu adoro IA, mas eu acho que a IA não é... A minha, com quem eu converso, parece humana, mas eu sei que não é, claro. Agora, ontem ela me deu uma resposta nada a ver com aquilo que eu perguntei. Isso pode acontecer, ainda mais quando é emocional. Sim. Harley, falar um pouquinho de tristeza e adoecimento, a diferença que tem.
A tristeza é uma emoção. Essa emoção, ela é uma resposta para aquilo que estou sentindo ou aquilo que eu estou vivenciando, né? Então, o cérebro, ele tenta encontrar alguma forma de compreender, analisar, decodificar. Então, opa, essa situação me deixou triste, né? Porém, o que eu faço com essa tristeza, é o que pode resultar na Uma ação. doença. Aí você psicossomatiza tudo. Sim. Aí, concorda? Sim, a tristeza, a gente precisa aprender, né, que nosso mundo está tão rápido, que todas as emoções, como disse o Halley, são vistas como patologia, tá? Como doença. Não, se ficar triste, ficar alegre, né? A gente não é linear, tá? A gente brinca, né, Halley, que quando o monitor cardíaco fica linear, é que a gente morreu. Já era. Sim. Já era. Tá, já era. Eu não quero linear. Parou de apitar, parou pi, pronto, esqueça. Exato. Então, a tristeza, ela faz parte das emoções que nos faz saudável. Ficar triste, ficar alegre, ficar com raiva, ter medo. Você tem que administrar bem isso. Exato. No caso. Sim. Né? É como você sente isso, como você lida, mas essas emoções, elas são saudáveis e têm que ser respeitadas. Ótimo, concordo com É um você. acolhimento, seria, né? Ou se autocolher. Isso, A esse questão do acolhimento, luto, né? a questão da alegria, exatamente. Não adianta você passar por cima, porque ele existe e você tem que conviver. Agora, como você vai conviver? Eu acho que a questão é essa. O como é dividindo, né? E dividindo com seres humanos. Porque a IA, por mais legal que ela seja, ela não é humana. Ela Sim. não tem sentimento humano. Esse acolher, esse tato, né? Então, o luto... Esse olhar, né? Olhos nos olhos, Olhos né? nos Faz uma olhos. diferença incrível. Embora muitas pessoas hoje tenham medo desse olhar, né? Mas o olhar é que acolhe, o olhar é que nos cura, a falar nos cura. Eu acho que o olhar abraça, o olhar é tudo. Vamos falar sobre um pouquinho para a identificação da tristeza passageira e daquele quadro que precisa de uma atenção especial. Como que você identifica isso? Como passageira? É. Tá. A passageira é como nós percebemos, falamos agora. Né, Ele é Cláudia? superficial. Em que momento eu estou, onde eu estou, que ambiente, é aquele processo decodificador. Que ambiente eu estou? Estou num velório? Eu não vou dar risadas, eu não vou contar piadas. Espera aí, eu estou num ambiente de luto, de tristeza. Então, eu compartilho, porque é através das emoções que conseguimos... Seria a permanência num determinado estado que você vê que precisa de uma atenção maior? Isso. Eu acho que é a intensidade dessa tristeza. Se Tá. ela te leva para uma cama, se ela te paralisa, se ela não te deixa seguir a vida, tá? Eu acho que todo sentimento que começa a te paralisar, ela precisa de uma ajuda um pouquinho mais especializada. Sim. É isso mesmo. Nós falamos sobre a Cláudia mencionou, falando sobre a internet, sobre rede social, tudo mais. Hoje, com isso tudo à nossa volta. Então, nós estamos, de uma maneira geral, que eu queria voltar na pergunta, para a gente explorar mais isso, mais conectados ou mais solitários? Porque aí, assim... Eu estou saindo de cena, vou deixar para responder. Olha, eu acho que voltamos na palavra excesso. Tá. Tudo que é excesso faz mal, tá? Nossa cultura brasileira, eu acho que a gente precisa colocar que nós estamos no Brasil. Embora estejamos conectados com o mundo, nossa cultura brasileira ela é muito emaranhada, muito enrolada. Nós temos do judeu ao árabe, nós temos do português ao italiano, né? Assim, muita mistura. Tá? Isso nos conecta ao mundo de uma forma muito melhor. Só que desconecta as gerações. Então, hoje, um idoso de 80 anos tem que marcar a consulta médica dele por um aplicativo.
Sim. Você vai num restaurante hoje, É só pro QR Code. Aham. Eu serei sincero que não precisa ser idoso de 80, viu? Marmanjo de 40 sofre com isso Não aí também para sofre. agendar, Então, gente. Verdade, então Cláudia. isso vai te distanciando. E quando você perde o cardápio físico, o garçom te olha com aquela cara de como você não sabe mexer nisso, O que é isso, né? tá? Então, E aí isso é um julgamento que incomoda. me incomoda. Eu tenho 60, o Ragner, desculpa, Hailey, é que eu tenho um psicólogo que trabalha comigo que é Ragner. Ah, entendi. Tá? Mostra que aos 40 tem essa dificuldade. Então, essa Você está exclusão. conectado, mas ao mesmo tempo solitário. Solitário. Tá? E aí eu tenho jovens no consultório que estão falando em suicídio porque estão solitários à frente de uma tela, que os pais não têm tempo para ver. Tá? Não tem conversa. E o jovem, ele é imitação do adulto. Nós temos, como adulto, responsabilidade no educar. Não é computador, não é IA que educa. Somos nós. E você falou a palavra certa, né? A questão do excesso. Excesso. Eu estava conversando com a minha neta, 11 anos, e falando sobre relação com a mãe. E ela dizendo, eu falei que comentando que eu gostava muito de ver a relação dela com a minha filha, as conversas, como elas estão vivendo, se aproximaram muito mais, quer dizer, a questão da dor trouxe uma maturidade, não sei, acho que de certo modo prematura, mas que não está atrapalhando em nada. É uma maturidade que está fortalecendo a relação. E ela dizendo isso, da mãe, que permitia. Minha mãe, deixa, eu vejo o celular, eu vejo desenho, eu vejo TV, ela não fica gritando, ela não fica impondo as coisas, nós conversamos. E é isso que eu vejo diferença de muitas das minhas amigas. A questão do mandar, a questão do fazer. Porque eu falei, você não precisa concordar com tudo, conversando com a Catarina. Você não precisa concordar com tudo, mas você tem que argumentar. Porque na hora que você argumenta, você tem o crescimento. Ela falou, é o que acontece. É isso que eu admiro muito na minha mãe. Quantos anos sua neta tem? 11. Vai fazer 12. Com certeza, sua filha conversa com ela desde a barriga. Sim, né? sim. Porque a conversa entre pais e filhos é algo construído. Relação é construída. Eu tenho um amigo que me diz assim, ter amigos dá trabalho. Né? Porque você tem que estar disposto. Ter filhos dá trabalho, porque você tem que estar disposto. Não é a escola que educa. Não é a natação, o inglês. Quem educa é pai e mãe. Por isso que até organicamente Deus nos fez com uma diferença de idade para poder engravidar. Você não engravida antes dos 12 anos. Sim. Porque você tem que hierarquicamente estar acima do seu filho. Essa história que filho é igual a mãe, que bate, que está tudo certo, isso tem deixado as crianças inseguras, tá? Porque quem educa é quem sabe mais. Ter amizade não é ser coleguinha de escola. Não. Você não, ser amigo. Tem hora que não. Sim. É não por quê? Porque é não. Sim. Eles não têm noção de perigo, de risco, inclusive na tela, tá? Então, você falou da sua neta, são relações se constroem, não se impõem. Sim, exatamente. E foi o que ela estava argumentando. Foi uma conversa deliciosa com ela. A questão de você não aceita, você não precisa aceitar. Você tem que argumentar para você chegar à conclusão. E pensar, porque é a dúvida que faz você crescer. Porque, Ângela, deixar filho na tela é muito fácil. Uhum. Você vai fazer suas coisas. Só que filho imita. Se você está no celular e fala para o seu filho, desliga o celular, mas, pô, você vive no celular... Por que você está no celular? Né? Exatamente. Então, é aquela história de hora de jantar, deixar o celular fora, deixar a televisão desligada, sabe? É tentar conversar, é saber mais de dentro de casa do que fora. Quer dizer, são dicas para que exista e se tome e se retome, se for o caso, a saúde emocional, a saúde mental. Porque a saúde mental está na conversa, no enxergar o outro, na escuta. Concorda comigo, Ramon? Totalmente. Eu tenho uma pergunta para a Cláudia. Ai, meu Deus. Eu sei, assim, você comentou sobre hierarquias, e
quando você fez essa comparativa, né? Não faça isso porque eu estou falando. Não é o não, né? Esse interdito, né? E eu vejo casos de violência na escola com o professor, do aluno para o professor. Seria um possível reflexo desta ausência de força dos pais? Vou usar o termo força, tá? Mas não uma força física, Sim, né? sim, Mas sim. essa hierarquia, seria um déficit nessa hierarquia paterna, possivelmente? Com certeza. Eu acho que eu arrisco dizer a palavra Sim. certeza, né? Porque a criança ela imita o que acontece no lar, tá? Então, se lá ela pode gritar com o pai, ela pode gritar com a mãe e não recebe orientação ou sanção, tá? Ela vai repetindo esses papéis fora de casa, né? Porque ela acha uma coisa Porque é natural. natural. Ou então aquele pai que diz, não, pode fazer na escola porque eu vou lá e banco o professor, eu pago. Né? Você está pagando E tem educação. muito disso. E tem muito né? disso. Dei aula em escola, em algumas escolas, Né? Então, e vi muito isso. E assim, aí sim, ele vai quebrar essa hierarquia, porque ele não enxerga hierarquia. Então, quando você vai para a escola, você está sendo preparado para o mundo de trabalho. Tá? Se você não respeita as frustrações da escola, que é a nota, que é as orientações, como é que você vai lidar depois com a frustração do seu chefe, do seu líder, de dizer, olha, está errado, né? Não tá, eu estou aqui, eu sou a última cereja do bolo. Exatamente. Quero saber uma coisa. O Obrigado, Cláudia. silêncio... Gostou da Você resposta? Foi concorda? perfeito, eu concordo plenamente. E o silêncio emocional? Ele adoece as pessoas. Aí lá fora a gente conversava um pouco e você falou nem sempre. Então eu quero saber por que o nem sempre. Silêncio por escolha Aham. é saudável, né? Que é aquele ócio produtivo. Eu estou quietinha porque eu quero ler um livro. Quero meditar. Que eu quero meditar. Eu estou em silêncio porque eu perdi alguém que eu amo muito. Né? Eu estou em luto. Eu perdi meu pai faz pouco tempo. Tá? Eu estou em luto. Né? Eu estou com dor. Então, esse silêncio de algumas coisas é um silêncio saudável, é respeitar o meu momento. Eu estou fazendo uma aula, como ontem, né? Eu tentei dar uma lidinha em algumas coisas. É o meu silêncio. Agora, o silêncio do abandono, esse adoece. Né? Aquele que eu sou excluído dos meus amigos, a idade que chega, eu perdi o trabalho e não... o que eu faço agora? Né? Eu não consigo achar caminhos. Então, esse é um silêncio imposto. Esse silêncio adoece. Esse silêncio precisa ser olhado com muito carinho. Eu tinha feito uma pergunta que você já respondeu brilhantemente, que o Harley também falou, sobre a infância se define quem a gente vai ser no futuro. Silêncio. E você em casa, o que acha? Eu, um dia desses, no trânsito, passou um carro do nosso lado. Eu não vou falar porque é uma palavra simplesmente horrorosa e não tem cabimento, mas imagine uma coisa horrível demais de se falar. O homem deu um berro na janela. Aí eu até conversei com o Júlio, falei, já imaginou um filho ali do lado ouvindo isso? Ele vai achar super natural, porque esse é o tipo da pessoa que vai em cima do outro carro, vai perseguir, vai brigar por uma coisa que não houve nada. A pessoa da frente dando seta, que ia passar, eu estava olhando ali, e ele mesmo assim se irritou. Foi assim horrível. E é aquilo lá, quer dizer, ele está definindo a infância do filho, o adulto que ele vai ser. Eu acho que tem uma grande influência a sua infância, tá? Mas determinar, quantas histórias lindas a gente já ouviu de pessoas em ambiente muito tóxico, em ambiente doentio, e que se tornam pessoas maravilhosas, né? Então, sim, a infância ela tem um grande poder, mas eu fechar, que define, eu acho que é muito pesado. Porque tem seres humanos que tiveram uma infância super difícil. E que, no entanto, fizeram, né? Me veio agora a Segunda Guerra, né, que tantas crianças foram abandonadas e que se tornaram grandes gênios depois. Né? Eu acredito que pode contribuir, mas vai depender de cada um. Vai depender de cada um. Não vejo uma facilidade muito grande de você ter péssimos exemplos e se tornar ótimo. Eu acho que é mais difícil.
mas que... E você acha o quê, Harley? Não, eu concordo plenamente. Existe uma tendência da criança absorver as informações do ambiente. Isso é até natural, por isso que fala, nossa, essa criança é uma esponjinha. Em vídeos, em redes sociais, você vê aquela criança que mal sabe falar, já está dizendo algumas palavras de baixo calão. Por quê? Ela não sabe o significado, mas ela absorveu um ambiente que pessoas têm esse hábito, né? Então, ela pode ter uma predisposição, não sei, aí eu acredito nos estudos mais aprofundados do comportamento, nos estudos mais aprofundados da neurociência, para dizer se existe uma predisposição à violência, uma predisposição a ser uma pessoa pacifista, mas há influência, mas o ambiente não influencia em 100%, mas ele induz ao bem ou ao mal. Sim. Eu concordo. Agora vamos falar do seminário, né? Seminário? Seminário. Qual seminário? Você tem aí o tema das palestras? Porque se você tiver aqui. interessante, os nossos palestrantes, né? A Cláudia é uma. Então vamos lá, aquilo que eu já sei sem ler. Bom, que eu lembro, é o Seminário de Saúde Mental e Emocional, as relações que adoecem. Então, o tema é extremamente interessante, porque é abrangente as relações que vão da infância até a melhor idade. A gente Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, isso. gente. E ele vai acontecer ali no Sindicato dos Metalúrgicos, um lugar super fácil. Quero que você fale, Harley, por favor, as inscrições. Nossas inscrições estão indo ótimas, hein? Não, tá bombando, gente. Tá bombando. Graças a Deus. Quem quiser participar, ainda dá tempo. As inscrições acontecem até quinta-feira, de véspera do evento, então dia 21. Dia 23, que vai ser... O evento é dia 23 de maio, num sábado. Então, as inscrições acontecem até o dia 21, na quinta-feira, que antecede o evento. Dá para vocês procurarem a organização pelo WhatsApp, 15 996596970, e falar, olha, eu tenho interesse, mandamos o link se for precisar. Tem o site, é o Simpla. Se você entrar no simpla.com.br e colocar quarto seminário saúde mental, vai aparecer o evento lá. É um evento das 8 da manhã até meio-dia, não vai tomar muito tempo, mas ele vai ser conciso. Ele vai ser um período curto, mas extremamente abrangente. Queria falar sobre os temas, né, que os palestrantes abordarão. O Herman, um psicanalista também, ele vai falar sobre impactos da era digital na família, que nós conversamos aqui e Cláudia abordou muito bem. Nós temos César Lima. César, professor querido dos alunos, tem assim um jeito todo especial com o jovem e é amado nas escolas onde ele dá aula. E psicanalista também, ele vai falar sobre consequências emocionais das relações tóxicas e como existem, né? Nossa. Se você for pensar bem, o número é infinito. A Cláudia vai falar sobre relações saudáveis da infância à melhor idade, né? Vamos falar da melhor idade já. E o Harley, que vai ser o mediador desse seminário. Então, tem algum telefone para contato? Sim, vou repetir, então é 15 996596970. Você consegue falar com a organização do evento. Nós pedimos 1 quilo de alimento não perecível para ajudar o Banco de Alimentos de Sorocaba, arroz, feijão, macarrão e óleo. Tá bom, leite. Gente? Quer dizer, leite. Um desses alimentos, porque o Banco de Alimentos faz um trabalho muito bom distribuindo para as entidades. Então, essa ajuda que a gente vai dar, além de tudo, vai ser extremamente importante. Ainda mais numa época de frio, né? Nossa, que verdade. A fome aumenta. A fome aumenta. Harley, alguma coisa mais sobre o seminário? Porque eu quero saber da melhor idade. Tá. Eu quero só fazer um agradecimento aos apoiadores e patrocinadores. Perfeito. Quero agradecer a Z Eventos, um abraço para a família Caramês,
a S Metal, o Sindicato dos Metalúrgicos, que está cedendo um espaço Sim. espaço maravilhoso, fui lá, muito legal. A Urbis, então se você estiver andando num dos ônibus, está lá um cartazinho, nossa, está muito legal. O Adriano Brasil, que é o novo presidente da Urbis, foi assim, de um carinho, abraçou realmente a causa quando a gente pediu para colocar nos ônibus, ele falou, perfeito, 150 cartazes estão aí. Ou Muito seja, obrigado vai mesmo, ser Luiz. vai ser um evento muito bom. Vai. A Ecobé, o Grupo EGEM, a Slot Sporting, o Banco de Alimentos de Sorocaba, a Padaria Real, por um lanchinho no intervalo, terá um lanchinho dos produtos da Padaria Real, e o nosso patrocinador, a Enge Campo, que nos ajudou com todos os gastos desse evento. Então, muito obrigado aí ao nosso patrocinador e os nossos Fizemos apoiadores. o enxuto, mas mesmo assim ainda tem gasto. E o gasto, os nossos patrocinadores estão contribuindo. Cláudia, a gente tem acho que 4 ou 5 minutos. Vamos falar da melhor idade. Essa eu quero saber. Eu também quero, porque eu tenho a minha opinião e quero ver a da Cláudia. Fale. Bem, eu já estou na melhor idade, né? Eu tenho 61. E quem tem essa idade não gosta de dizer que é a melhor idade. Porque como nós conversamos, Ângela, a melhor idade é todas as idades. Sim. Tá? Eu achei essa frase sua muito linda. Porque realmente da infância pode ser uma melhor idade, como pode ser a pior idade que você não quer nem relembrar. E isso a gente vê no consultório, né? E a hora que você lembra daquela novela Avenida Brasil, a menininha que foi deixada no lixão, que melhor idade foi aquela para ela? Foi péssima. Né? Então, eu não gosto desse termo melhor idade, porque concordo com você, pode ser a melhor idade em todas as idades. Contudo, após os 60 no Brasil, e vamos lá contextualizar que é Brasil, tá? Porque outras culturas também veem a cidade de uma forma diferente, né? O Brasil é muito grande, então nós temos lugares onde 60 anos você está nativa, você trabalha, você tem amigos, você faz um monte de coisa. E lá no Nordeste, 60 anos, a pessoa às vezes já está numa condição física muito debilitada, tá? Então, a gente precisa entender realmente qual é essa cultura, né? O respeito, eu acho que está melhorando o respeito com o idoso. Sim. Tá? Eu acho que hoje a gente já tem mais visibilidade, né? Eu tenho uma paciente que esses dias virou para mim, ela tem 20 anos. Mas você é uma Matusalém, né? Você lembra de cada coisa. Né? Porque a gente realmente, né? 60 anos de vida, você lembra de muita coisa. Mas eu acho que a melhor idade é justamente o respeito, a escuta, a troca. A liberdade que a gente tem, não é? A liberdade é de poder respirar, sair de alguns comandos que foram impostos para a gente, tá? Então, sim, eu acho que é muito bom você ter a liberdade de escolha. Acho que exatamente. O idoso ele começa a ter algumas liberdades de escolha. Embora a questão financeira fale muito sobre isso, né? Nossa aposentadoria, infelizmente, faz com que o idoso sofra, tá? Mas eu acho que vamos falar de relações, eu acho que melhorou bastante. Mas o idoso também tem que se esforçar para isso. Com certeza. Tá? Porque se colocar o jovem não respeita o idoso. Mas o que esse idoso está fazendo para fazer essa correlação, para ser atualizado, para estar junto? Ou se autolimitar, eu acho que é um grande problema. Se colocar limite. Olha, agora eu sou idoso. Um pouquinho só para falar do idoso. Então, ótimo. Bom, nós chegamos no final, queremos agradecer mais uma vez. Agradecer você, Harley, por estar aqui. Agradecer Gratidão você, pela Cláudia. oportunidade. Agradecer os nossos amigos, a Cláudia e o Nelson, muito bom, lá do Rotary Granja Olga. A você que está nos prestigiando e a toda a equipe aqui da Jovem Pan. Um beijo, o meu abraço e vai no seminário se você puder, você vai gostar.